No que ela veio correndo na minha direção, ela me deu 4 tapas na cara, quebrou um rodo nas minhas costas, me chamou de vagabunda, que eu não podia trair ela, que eu traí ela, que ela não era trouxa. Bom, eu nasci num ambiente de pais separados, né? O que eu sei da minha infância referente a antes da minha chegada era um casamento que minha mãe tinha extremamente turbulento, de idas e vindas, que ela me conta que meu pai tem umas particularidades dele, por ser um filho adotivo, ele nunca tratou algo referente à terapia, então ele sempre foi um ser humano muito difícil, nós nunca conversamos sobre isso. E a minha mãe sempre fala que era idas e vindas, na sexta-feira ela ia embora, na segunda-feira ele buscava, até que aconteceu, até que surgiu uma oportunidade dela ir embora para os Estados Unidos. E aí eles tiveram, eu e minha irmã, nós temos uma diferença de 3 anos de idade, ela é mais velha. E aí a minha mãe deixou a minha irmã com a família paterna e eu com a minha família materna, que era uma forma dele assumir uma responsabilidade da qual ele nunca teve, né? Eu acho importante ressaltar que ele demorou até dias de me ver no hospital quando eu nasci. E foi uma forma dela ir embora para tentar algo, a gente não tinha casa para morar. E ela queria ter um lar, né? Para mim, para minha irmã, sempre pensou muito em mim e na minha irmã. E nesse momento eu fiquei com a minha avó materna, que eu tive tudo, eu tive escolas boas, que graças a Deus ela conseguiu fazer isso por mim. Referente à parte financeira com a minha irmã, ela se abdicou um pouco para deixar a responsabilidade para ele, que eu acho justo também, né? Para a família dele ter uma responsabilidade, já que ele nunca teve conosco, nem com ela, enquanto casados, né? O que aconteceu? Ela fiquei com a minha avó materna, me deu muito carinho, sou muito grata à minha avó. Minha avó, eu sempre falo que é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Minha avó me ensinou tudo sobre honestidade, sobre família, sobre Deus. Cresci numa família católica. E o momento que minha mãe foi para os Estados Unidos, eu tinha 3 anos de idade. Eu acho que ali um vínculo foi cortado, porque a minha formação é pedagogia e a gente entende que a criança, por volta de 3 a 6 anos, ali é onde ela está formando o emocional, a pessoa que ela é, personalidade. Então, ali para mim foi muito difícil, porque eu já não lembrava do rosto dela. Eu fui crescendo e eu não conseguia lembrar. Eu não olhava para ela e falava, mãe. Ela ligava, mandava vídeos, me dava tudo. Eu tinha escolas boas, assim como eu disse. Mas eu não conseguia enxergar ela como a minha mãe, sempre era a minha avó. E foi muito difícil, porque ela voltou, eu vi a minha irmã nos finais de semana, quando ela estava longe, né, quando a minha mãe estava fora. Então, quando a minha mãe voltou para o Brasil, formar esse vínculo entre eu, ela e minha irmã foi muito difícil para mim. Eu chorava muito, sofri muito, porque eu queria ficar com a minha avó, porque até então que eu entendia de família era eu e minha avó, né? E foram dias muito difíceis. Eu tenho um padrinho e uma madrinha que me ajudaram muito na criação. Então também eu tinha uma referência de pai e mãe, essas 2 pessoas. Só que o casamento deles era um casamento totalmente conturbado, com brigas, com violência física, com violência emocional, e eu participava de tudo isso, eu via tudo isso. Então eu cresci com um certo trauma, lembrando, tive muitos pesadelos, tive que fazer desde novinha terapia, devido a tudo que eu presenciei. Ai, Anca, mas você poderia ter presenciado? Não, porque aquilo foi o que eu tinha naquele momento, então eu vi aquilo. Porque a minha família, ela mora em Goiânia, hoje eu moro aqui em São Paulo, e na casa que eu fui criada, era um lote grande, onde minha avó morava no centro, ao lado era um tio, do outro lado era outro tio, então eu fui criada ali naquele meio. E aí, nos momentos que eu dormia na casa da minha madrinha, eu participava dessas situações da qual elas me trouxeram traumas que eu carrego até hoje. E é muito difícil pela questão de... A gente acaba que... Não sei se a gente reproduz
algo que a gente viu, e para desconstruir isso leva anos, e talvez uma vida inteira, e a gente nem consegue desconstruir, né? A minha madrinha, ela teve um papel fundamental na minha vida, ela não teve filhos homens, ou filhas mulheres, desculpa. Então, a filha mulher que ela teve, entre aspas, fui eu. Então, e eu não tinha minha mãe, então meio que a gente se completou. Hoje a gente tem uma relação maravilhosa, eu não fico 2, 3 dias sem falar com ela. E só que aconteceram essas coisas. E hoje ela fala que me deixou ver coisas demais, coisas que eu não deveria ter visto. Eu lembro muito de finais de semana, briga com muito álcool. Eu cresci num ambiente que muitos da minha família são dependentes alcoólicos. Ah, eles trabalham, têm uma vida normal? Tem, mas eles não sobrevivem um final de semana sem estar envolvido num ambiente com álcool, sabe? E eu fui assim também por muito tempo, obviamente, né? Cresci vendo isso e tudo começou daí. Aí minha mãe voltou, foi muito difícil, a minha madrinha até que separou do meu tio, porque a minha parente sanguínea era ele, não ela. E ele, até hoje, ele ainda não conversa muito comigo, porque ele sempre fala que eu sempre fiquei do lado da esposa dele, não dele. Que eu tinha que ficar do lado dele, porque ele que era o meu familiar, e claro que não, porque relações são construídas pelo afeto, independe de relação sanguínea, eu acredito, né? E foi muito difícil essa questão, eu sempre volto na tecla desse vínculo com a minha mãe, porque minha relação com a minha mãe sempre foi muito difícil, mediante isso. Eu sempre joguei muito na cara dela que eu fui abandonada, que na escola minha mãe nunca estava, sempre era minha avó. Então, por mais que hoje eu entendo que a gente só faz o que ela pôde, no momento da minha infância, o que ela pôde foi ir embora para dar uma vida melhor para mim. E para minha irmã, então hoje eu tenho uma casa boa, que eu sei que ela sofreu muito limpando casa para nos dar essa casa que a gente tem hoje. Então hoje, se nada der certo na minha vida, eu tenho para onde ir, eu tenho uma casa que eu posso ir. Só que eu ainda não consigo enxergá-la com aquele amor fraternal que a gente olha, ai, minha mãe, tudo para mim. Infelizmente, eu não consigo ter isso. E às vezes eu me sinto como se eu fosse uma má pessoa por conta disso. E não sou, acredito, né? Então, sempre quando eu vejo referência de mãe, é sempre a minha avó. Eu tenho um medo gigantesco. Hoje, minha avó tem 82 anos da minha avó ir embora. Mas também consegui, hoje, já depois de muita terapia, enxergar que a minha mãe realmente fez o que ela pôde. Então, o que ela pôde me oferecer naquele momento foi isso, né? Já perdoei, talvez não seria algo que tivesse que ter perdão, mas perdoei aquela fase que ela foi, que eu fiquei só, que na verdade talvez não tenha ficado, mas a Ianca criança não entendia isso que a Ianca adulta hoje entende. E fui crescendo, aí veio a adolescência, eu comecei a perceber que eu era um pouco diferente, que eu, naquela época de escola, de namorinho, eu era muito molecona, eu nem ligava para essa questão de namoro, nada, eu tava querendo era jogar bola. Eu tava querendo era brincar, fazer curtição e tudo não. E aí eu comecei a perceber, ai gente, o que tá acontecendo? Porque eu não olho para meninos. E aí começou, minha avó por ser muito católica e não aceitar de forma nenhuma, porque nós temos um tio meu, irmão da minha mãe, que é homossexual e com 18 anos foi embora. Então minha avó não viu ele não se tornando homossexual, mas convivendo com ele sendo homossexual. Então, assim, comecei a pensar que aquela vida que a minha avó queria para mim, que era casar com um homem, um apartamento planejado, cuidando de filho, era tudo diferente do que eu tinha na minha cabeça. Porque eu nunca tentei, juro que tentei. E tentei todas as possibilidades que vocês possam imaginar referente a gostar de homem. Namorei, tive relações sexuais e essas relações sexuais que eu tive foram muito sofridas para mim. Porque no final, eu sempre estava sozinha e chorava muito, porque era algo que eu não queria para mim. Eu entendia que eu não podia fazer mentir para uma pessoa, sendo que eu não sou aquilo ali. E veio a questão da igreja também, porque fiz primeira Eucaristia, todos os domingos estava na missa. E começaram a surgir assuntos na família referente à minha orientação
porque eu sempre estava na rua jogando bola e naquele tempo tudo, mulher não podia, claro, jogar bola. Menina, essa menina é macho fêmea, era isso que eles falaram, né? E nunca me vesti como, me entendi como querendo ser no masculino. Não, eu era eu, normal. Não que as pessoas não sejam, mas eu era a Ianca daquele jeito. No dia que eu queria me arrumar, eu me arrumava. No dia que eu não queria. No dia que eu queria vestir uma roupa mais largadinha, era para me jogar bola na porta de casa. Até tentei jogar profissional. E aí eu deixei o profissional pela questão do preconceito. Que eu ficava, se eu assumir que eu vou jogar bola, aí vai estar na cara de todo mundo que realmente eu gosto de mulher. E eu não queria, eu me negava isso o tempo todo, chorando. E minha mãe sempre teve a cabeça muito aberta referente a isso. Eu acho que por ter ido embora para os Estados Unidos, ter visto que é outro mundo, as pessoas pensam... Lá eu acho que tem uma aceitação melhor, né? Então, ela sempre falou, se você for... eu vou te amar do mesmo jeito, não tem essa questão, só quero que você seja feliz. E aí foi dessa forma. Aí eu conversei com a minha mãe, na minha cabeça aquilo era errado, eu ia morrer e Deus não ia me salvar, eu tinha muito isso na minha cabeça. E aí eu fui conversar com o padre, após a missa, né, tinha ido para a missa e conversei com o padre, olha, eu sou assim, eu não consigo mentir, eu não quero casar com um homem para fazê-lo feliz ou fazer a minha família feliz, porque não sou eu. E o padre foi bem claro, ele olhou para mim e falou assim, Anca, Deus fala sobre amor. Tudo que a gente faz é sobre amor. Então, no fim, nessa religião que a gente acredita, desse julgamento final, vai ser você e Deus. Então, faça o que você achar melhor, só que sem mentir e ferir as pessoas. Se você acha que você é mais feliz tendo um relacionamento homossexual, sendo homossexual, vai lá e seja feliz. Eu não vou te julgar, não vou te condenar. Então aquilo foi um divisor de águas tão grande na minha vida, porque poderia ser uma pessoa que viesse me crucificar, me julgar, e não foi, me acolheu, né? Então a partir dali eu comecei a fazer uma terapia. Minha mãe me levou pro psicólogo para eu poder me entender como ser humano nessa realidade que a gente vive. E eu procurava, naquela época, mãe nas pessoas. E eu comecei a ter uma relação muito estranha, hoje falo estranho, com a psicóloga. Teve uma transferência na psicóloga e ela teve comigo. E a partir daí, a primeira pessoa que eu tive meu relacionamento homossexual foi com a minha psicóloga. Eu falei para ela, a gente foi tendo a terapia e tudo, e numa sessão eu falei para ela que eu estava apaixonada por ela, mas eu não conseguia entender esse tipo de paixão. Se era eu buscando uma mãe que me fazia falta na infância, ou se era esse olhar homossexual que eu não entendia, eu tinha 16 anos, 17 anos, e aí ela me passou para outra psicóloga e me deu alta. A partir disso, nós começamos a ter um contato no WhatsApp. E conversávamos. Ela 27 anos mais velha que eu, 27 anos mais velha que eu. E aí, quando a gente viu, a gente estava se relacionando. E era uma pessoa que me sugava emocionalmente, porque ela sabia todos os meus pontos de fraqueza, porque ela me conhecia como ninguém, porque eu contava tudo da minha vida, como eu nunca contei para ninguém. Então, a gente foi o primeiro, contato que eu tive com a homossexualidade. E ela não era homossexual, ela era heterossexual, segundo ela. Depois de tudo que aconteceu, hoje eu nem consigo ver se aquilo era verdade o que ela me dizia, que nunca tinha tido relacionamento com mulher, e foi então o meu primeiro contato que eu tive. Minha mãe ficou super desnorteada, porque não pelo fato da homossexualidade, mas que era uma pessoa que estava ali para me ajudar e ter acontecido da forma que aconteceu. E nós ficamos aí nesse relacionamento por volta de 4 anos. Ela não me assumia, eu não assumia ela. Aliás, eu assumia sim. Ela frequentava algumas coisas da minha família, mas eu nunca podia estar com ela. Então foi um dos primeiros aí sofrimentos que eu tive referente a isso, porque eu não conseguia entender. Gente, eu, uma menina de 17 anos, não tô nem aí hoje para as pessoas, o que elas acham, e uma mulher que é psicóloga não consegue se ver como ser humano e viver a vida que ela quer viver
por conta de ser uma pessoa pública em Goiânia. E aí começou disso. Eu já parto dessa relação para outros momentos que aconteceram. Minha mãe veio a descoberta e tudo, a não aceitação da minha mãe devido a circunstâncias. E eu sempre pedia, converso muito com Deus. Eu sempre falava, Deus, tira essa mulher da minha vida, tudo, tira essa pessoa da minha vida. Isso aqui não é certo, ela nunca vai me assumir, eu vou viver a vida inteira um inferno. Ela era uma pessoa pública, por ser uma psicóloga da rede pública, concursada, ela poderia perder o emprego dela. Então vieram todas essas questões, mas eu sempre colocava, e eu? Como que eu fico nessa situação, né? E aí a gente só vivia nós duas, no momento que nós estávamos juntas, nós só vivíamos nesse namoro para nós duas, nenhuma amizade dela via que nós estávamos juntas, nem a família dela, era tudo muito escondido. Todo final de semana eu viajava, eu estava em algum interior de Goiás, escondendo. E sempre quando ela me apresentava para as pessoas, era minha sobrinha. Não era essa apresentação que ela tinha referente a mim. E aí, quando eu saí, um determinado dia à noite, e sempre eu falava para ela, eu não quero mais, eu nunca conseguia levar aquele não quero mais para frente. Sempre a gente volta atrás quando a gente está num certo tipo de abuso, né? E num certo dia minha irmã me chamou para sair e minha irmã falou assim para mim, Anca, hoje você vai conhecer outra pessoa. E eu nunca tinha me aberto para conhecer outra pessoa. Nunca olhava para ninguém, porque aquilo ali foi a primeira coisa que eu tive, ela. Então eu fiquei tão assim que eu fechei os olhos para qualquer pessoa que poderia aparecer na minha frente. E eu nem sabia paquerar nada, porque foi lá no consultório, sabe? Então, assim, eu não conseguia paquerar ninguém, nem sabia como era. E aí eu fui num bar em Goiânia com a minha irmã e chegou lá, eu conheci a pessoa que eu fui casada. No momento que eu conheci, tinha até um amigo meu do meu lado, eu virei pra ele e falei assim, eu vou casar com essa mulher. Ele falou, Ianca, calma, você tá saindo de uma relação. Eu falei, de uma relação não, porque aquilo ali que eu vivo nem é uma relação. Né? A partir do momento que você não assume, que você não apresenta, não há uma relação. É uma vida ali a dois, suprindo necessidades que as pessoas têm, vamos dizer. E aí, conheci essa pessoa, no dia não teve nada. Aí, após uma semana, minha irmã me chamou para um churrasco na casa dela. Eu tinha 22 anos, já. E fomos nesse churrasco. Chegou lá, nós ficamos, trocamos conversas. E aí, depois daquele dia, foi como se tivesse, nossa, gente, a vida é muito mais do que essa psicóloga me oferecia, porque a mulher era assumida, a família dela sabia, ela já teve outros relacionamentos. Ela tinha, na época, 39 anos. Eu 22 e ela 39. Então, eu sempre tive relações com mulheres mais velhas do que eu. E a Ianca já ficou com algumas meninas? Já, mas assim, as conversas eram tão diferentes daquilo que eu queria pra mim, que eu sempre fui muito responsável, muito, pode-se dizer madura, mas o que as meninas me ofereciam da minha idade não era o que eu queria. Era farra, e eu sempre pensava muito na questão da faculdade, na questão de ter uma vida minha logo, de sair da casa da minha mãe. Sabe, eu não tinha que perder tempo de namorinho, de algo que não poderia... Se eu não pudesse tirar um proveito daquilo ali e crescer como pessoa, sabe? Não só por namorar, que a gente vê hoje em dia que as pessoas têm. E aí, quando eu conheci essa pessoa, né? Eu pude ver que eu poderia deixar a psicóloga para trás. E aí, no outro dia, eu marquei um jantar com ela, com a psicóloga. Eu falei, você me busca na faculdade que eu preciso conversar com você. Aí cheguei para ela e falei, não te quero mais, chega, você nunca vai me assumir, eu não posso viver uma vida escondida, além de tudo que eu já vivi, com todos os meus preconceitos que eu tinha comigo mesmo, não acho justo comigo viver isso só porque você quer viver isso. E aí ela, como sempre, não acreditava, né, porque eu falava isso toda semana e voltava atrás, só que de fato perdurou a decisão. Porque nessa pessoa atual que eu conheci no bar, que eu fui na casa, que eu fui no churrasco,
eu vi ali que poderia dar certo. E de fato deu por um tempo, claro. No começo é tudo maravilha, como todo relacionamento, como toda amizade, tudo no começo é muito bom. E aí a família dela aceitava, os amigos dela, e me sentia assim como, sabe, tivesse desabrochado, que eu podia sentar num bar, que eu podia sentar num local, que eu podia andar de mão dada, que eu podia tirar uma foto e postar no Instagram, porque nem isso eu podia. Sempre quando eu tinha que fazer um elogio para a psicóloga, eu seria chamar ela de tia. Peraí, a pessoa que eu durmo, a pessoa que eu tenho uma relação, eu chamo de tia. Porque era isso que ela fazia com que eu... Era a escolha que eu tinha para estar ao lado dela, né? Mas fui aprendendo, né? Todas as relações a gente vai aprendendo alguma coisa. E nessa situação com essa pessoa do churrasco, do bar, foi tudo muito rápido. Nós começamos. E aí, em março, isso eu acho que era março mais ou menos, quando nós começamos. Em abril a gente já começou a namorar, eu já levei ela na minha família, e todo mundo assim, nossa, graças a Deus, Ianca, que você trouxe alguém, né? Porque eu nunca levei ninguém, nunca tinha levado ninguém. Então aquilo ali era tudo muito diferente. Então aquilo meio que me ganhou de uma forma de poder ser eu, de parar de se esconder, que eu fui tendo essa relação. E essa pessoa tinha uma ex-mulher. E essa ex-mulher dela me atormentava, assim, sempre. Me mandava mensagem no Instagram, começava com picuinha, com coisa, ela me ama e não sei o que, ela nunca vai ficar com você. E eu nunca liguei com essas coisas, não. Deixei, eu falei, você tem alguma coisa com ela? Porque eu sou muito direta. Você gosta dela? Porque eu acho que a gente só tem uma vida, então a gente tem que ficar porque a gente gosta. Porque se você tá comigo e não quer estar, não esteja, ponto. Ninguém aqui, todo mundo é adulto e ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, aí foi a primeira conversa que nós tivemos, já difícil, né? Porque isso já foi nos primeiros 2 meses de relacionamento. E aí, ela é uma pessoa muito querida pelos outros, é uma pessoa muito alegre, só que para os outros, né? Aí nós convivemos durante um tempo. Quando foi com 3 meses, nós fomos morar juntas. As pessoas meio que falam desse relacionamento homossexual, que tudo é muito rápido. E de fato é mesmo. Quando a gente vê, a gente já tá morando junto, mudando o mundo. E aconteceu. Só que foi a minha primeira experiência. E aí conversei com a minha mãe. Mãe, tá acontecendo, eu acho que eu vou tentar. Minha mãe sempre falou, vai. Se não der certo, a gente tá aqui. E tudo bem, eu fui, né? E nesse período que nós fomos morar juntas, foi a primeira vez depois dos meus 18 anos que eu fiquei desempregada. Fiquei 3 meses desempregada morando com ela. E já que eu estava desempregada, então eu me dispus a fazer tudo do lar. Lavar roupa, limpar a casa, cuidar de cachorro. Aí a gente já tinha cachorro, ela já tinha cachorro, o cachorro passou a ser meu. Então eu já passei a cuidar de tudo da casa. E teve uma vez que eu até me lembro que eu quebrei um liquidificador, que não foi minha culpa. Fui fazer um bolo de cenoura para ela e o liquidificador não aguentou e quebrou. E aí isso já foi uma discussão tão grande que eu já comecei a ficar assustada. Comecei a abrir o olho nessas questões. Aí começou a questão do álcool. Ela bebia muito, era uma pessoa que bebia muito. E aí eu comecei a acompanhá-la, comecei a beber muito também. Toda sexta, sábado e domingo nós estávamos num bar ou na casa de alguém bebendo. E aí eu comecei a beber menos porque tinha que dirigir. E eu dirigia, ela também dirigia o carro dela. Mas ela sempre pedia, bebe menos que eu vou beber mais e aí você vai levando o carro. Eu já estou passando de uma parte já para as questões difíceis, porque desde que eu conheci ela foram questões difíceis. Não teve aquela fase, Ianca, quando começou? Parece que desde o início já começou a ser ruim, sabe? Só que eu não tinha a mentalidade que eu tinha hoje, eu queria viver aquilo. Foi um dia, numa sexta-feira, surgiu um churrasco na minha família. Minha família adorou ela de primeiro, né? A pessoa alegre, que bebe, que dança, que curte, todo mundo gosta, né?
E aí, uma tia minha falou, Ianca, a gente vai fazer um churrasco em tal lugar. Vamos, e ela era pau pra toda da obra, referente à farra. Então, bora. Fomos. Chegando lá, ela bebeu muito. E aí, eu já dei uma segurada. Falei, ó, eu tô 20 quilômetros distante da minha casa. Já tô sendo irresponsável porque eu já vim de carro. Então, eu já posso parar. Parei de beber. E aí, ela bebendo. E chegava uma fase da bebida dela que ela começava a me humilhar. Que ela lembrava dessa ex, que eu amo essa ex, que não sei o que, isso no meio das pessoas. E aí eu fiquei assim, a primeira vez que foi nesse dia, eu fiquei já estranha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Por que eu vim então morar com essa pessoa? Que coisa, né? Fomos embora. E logo na hora que ela me retratou isso, eu falei, quer saber? Vamos embora. Porque eu não preciso passar por isso, não tenho que passar por isso. Nós indo na BR, ela me fez descer do carro na BR, falando que eu estava dirigindo mal, que eu era isso, que eu era aquilo, começou a me xingar e me fez descer numa BR com um monte de caminhão passando. E que ela queria levar o carro. Falei, então tá bom. E aquela briga no meio da BR, eu com medo. E eu virei e falei, então você pega o seu carro e vai. E aí na mesma hora ela não pode ir. Então assim, eu comecei a não entender esses comportamentos meio que narcisistas, vamos dizer. E aí, no outro dia, fomos embora. Falava tanto, que não é que eu não gosto de reproduzir, é porque falou tanto que hoje eu nem me lembro muito dessas coisas que ela falava. Que eu não era a pessoa que ela queria, que a pessoa que ela queria era essa ex dela, que ela viveu 10 anos e não sei o quê. E no outro dia, nós tínhamos um outro compromisso na casa de uma outra tia. E aí eu levantei, acordei, arrumei minhas coisas e falei, eu vou embora, porque se eu aceitar mais que uma vez, eu vou ficar nisso aqui. E aí ela acordou toda arrependida, ajoelhou, falando que não era aquilo que ela queria dizer, que eu tinha que relevar, porque bêbado não é gente, bêbado fala coisas que não tem nada a ver, e que eu tinha que relevar. Aí eu relevei a primeira vez. Se eu soubesse que após eu relevar essa primeira vez eu ia sofrer tanto, eu não tinha relevado. E aí começou os abusos, né? Todos os finais de semana era isso. E aí isso me fez recordar lá na minha infância como a minha madrinha e meu padrinho viviam bem de segunda a quinta-feira. Quando chegava na sexta-feira era aquele inferno devido ao álcool, o que o álcool proporcionava. Né? Porque tem fases do álcool ali, tomei um chopinho, tá tudo certo. Só que quando não consegue parar, dá no que deu e deu pra mim também. Então todo final de semana era uma confusão. Todo final de semana, todo. E aí, a gente viajou também com a família dela. E eu fiquei cuidando dela e do irmão dela, os dois bêbados, e me xingando e falando um monte de coisa de mim. Então, sempre era todo final de semana. Todo final de semana. E eu passei por isso durante 4 anos da minha vida, que eu fiquei nessa relação. E sempre as mesmas segundas-feiras, de joelho, perdão, não vou fazer isso, releva, bêbado não é gente, era sempre o que eu ouvia. E comecei a desenvolver um pouco como que eu posso falar? Comendo muito, sabe? Um distúrbio alimentar, uma compulsão, e comecei a comer. Eu nunca fui magrinha, nunca. Meu tipo de corpo é igual ao da minha família, e a gente é bem grandão, largo, e sempre fui assim. Quando ela me conheceu, claro que eu estava razoável, né? E aí eu comecei a ter essa compulsão alimentar. Comia. E ela sempre foi muito preocupada com o corpo dela, muito certa com o corpo dela, com a alimentação dela. Então eu comecei a comer escondido. Eu não podia comer em casa, não podia comer nada gordo em casa. Gordo assim que eu falo, um x-salada que lá em Goiânia tem. Então eu saía da escola, sempre na área da educação, né? Saía da escola, eu almoçava um x-salada. Porque eu não podia comer, ela não deixava eu comer. Porque já que ela não comia, eu também não podia comer. E aí, essas coisas foram acontecendo. Ela começava quando ninguém via ela bêbada, ela começava a me chamar de gorda, que eu era a mulher mais horrorosa do mundo, que ela tinha vergonha de me apresentar para as pessoas, que a família dela falava como que ela estava como uma pessoa como eu, porque ela merecia uma pessoa melhor, uma pessoa mais bonita, uma pessoa magrinha. E aí eu parei, eu fui me desleixando, não fazer uma maquiagem,
já não fazia uma unha. E teve a questão do abuso financeiro também, porque todo mês que eu recebia, eu tinha que dar meu salário na mão dela. Então, assim, se eu recebia, vamos dizer hoje, R$3.000, eu tinha que dar 3.000 na mão dela e ficava sem nenhum real. Uma água, se eu precisasse comprar na rua, eu não tinha dinheiro e não podia pedir para ela. Ela, não, porque as contas da casa não estão muito altas e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei, às vezes estava, poderia estar, mas não precisaria pegar o meu dinheiro, que eu trabalho todos os dias, e entregar na mão. Olha, o que eu posso pagar é isso, você consegue fazer mais? Que eu acho que relacionamento é isso, quando um não consegue, o outro tá ali para complementar. E assim vice-versa, né? E nunca era vice-versa, era só do meu lado. Só eu que tinha que fazer, só eu que tinha que dar. E aí ela trabalhava, o pai dela tinha uma oficina mecânica, tem até hoje uma oficina mecânica, e ela sempre trabalhou com o pai. Ela fez o terceiro ano do ensino médio, mas nunca quis universidade, nunca quis ir para a faculdade. E tive que trancar o meu curso, porque ela tinha ciúme de eu fazer faculdade, que eu tinha rolo lá na faculdade. Então, assim, eu tive que trancar meu curso de pedagogia, até que eu perdi que eu fui jubilada da faculdade. Perdi uma coisa que eu estudei a vida toda para ter um diploma de uma universidade federal, que para mim aquilo de infância era importante para mim, que era um orgulho que eu poderia dar para minha família. Eu tinha na minha cabeça naquela fase que só a universidade federal que era boa, que a gente conseguia melhores empregos. E aí, até isso eu perdi por conta desse relacionamento. Então eu fui me perdendo emprego, perdi emprego por conta dela também. Eu trabalhava numa escola muito boa em Goiânia, uma escola religiosa, só que essa escola demandava muito da gente. Finais de semana eu tinha que ir na missa com a escola, eu tinha um rito de passagem na escola que a gente tinha que dormir com os alunos, que eles iam avançar de série no final do ano. Eu não pude. Aí, como eu não pude, porque eu tinha um caso com alguém na escola, eu fui mandada embora no final do ano. Então, assim, eu perdi muitas oportunidades por conta dessa relação. E eu não consegui enxergar nada disso. É importante falar também se eu fui tóxica, sabe? Porque às vezes a gente é e a gente também não percebe. Só que nessa relação, eu não me lembro de ser. Eu sempre aceitava tudo, eu sempre falava sim pra tudo. Chegava o final de semana que eu só queria ficar na minha casa descansando, porque eu trabalhava de manhã e à tarde, e à noite eu ainda dava aula particular em condomínios fechados lá em Goiânia. Então tinha dias que eu chegava em casa 10 horas da noite, então eu estava morta. Chegava sábado, eu queria cuidar da casa e descansar. Não, queria ir pra rua, queria beber, e se eu falasse não, se eu falasse não, faltava me bater. Que você não sei o quê, que você quer ficar só dentro dessa casa, em riba de uma cama. Ela usava essa palavra, em riba de uma cama, sempre. Eu não podia ter direito de assistir uma Netflix, uma série, porque ela queria sair e eu não podia ficar em casa. E tinha as questões de serviços de casa, que ela não me ajudava a fazer nada. Quando eu vi, eu estava carregando uma casa nas minhas costas. Minha mãe me ligava quase todos os dias à noite de vídeo. Minha madrinha ligava, minha avó. Nossa, Ianca, mas você tá passando roupa 9 horas da noite? Porque ela não vestia roupa sem passar. E como a ex dela passava e deixava tudo bonitinho, eu também tinha que fazer o que a ex dela fazia. E a casa, obviamente, que a gente não limpa igual outra pessoa. Cada um tem o seu jeito de limpar. E o meu jeito de limpar não ficava limpo. Aí eu limpava, a única coisa que eu queria era que ela chegasse do trabalho na sexta-feira à noite, porque eu sempre limpava sexta-feira à noite, para sábado não tem nada para fazer para poder ir para a rua. E ela, tá limpo? Nossa, eu nem percebi. Sempre desfazendo do que eu fazia janta todos os dias, ela não comia arroz à noite, então eu sempre fazia uma proteína e um legume e deixava na mesa posta para ela, senão não era suficiente. A gente sempre recebia familiares em casa, amigos, e ela sempre ficava muito tonta e ia dormir. Quando ela ia dormir, eu tinha que limpar e eu sempre limpava as bagunças sozinha. Chegava no domingo, estava cansada. O povo ficou na minha casa o dia inteiro, fazendo churrasco, e eu, meia-noite, 1 hora da manhã, eu tô limpando casa. E no outro dia ela, nossa, você é perfeita. Nossa, por isso que eu te amo. Olha aí que casa maravilhosa. E nunca me ajudava, então sempre era nas minhas costas. E ela tinha uma relação muito legal com o meu irmão de criação, que é filho desse casal
dos meus padrinhos, que como fomos criados juntos, hoje a consideração que eu tenho por ele é de irmão, né? Eles tiveram uma amizade muito bonita, os dois. Então, sempre a gente estava com eles, começou a ter essa relação com meu irmão. E aí, meu irmão era solteiro quando ela conheceu ele. Logo, meu irmão arrumou uma namorada, hoje é a atual esposa dele. E teve uma questão que meu irmão estava viajando aqui para São Paulo, ele é representante. E essa esposa dele chamou a gente para um churrasco na casa dela. E ela é bem bonita e tudo, legal. Nós fomos. Surgiu uma situação que eu fui dormir, eu estava muito cansada, elas ficaram bebendo. Aí eu sei que ficou minha irmã, ela e a minha cunhada. E aí lá era 2 andares a casa do meu irmão. Eu peguei, falei, gente, eu não tô dando conta mais, eu preciso dormir. Tô tonta, chapada já, vou dormir. E aí no outro dia eu vi que tava um pessoal muito estranho. O rosto, minha irmã meio estranha, a minha cunhada estranha. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa? Eu virei pra ela e falei, não aconteceu nada. Aí ninguém falou nada. Aí foi passando os dias. Bebemos lá, mas ninguém tocou em assunto que pudesse ter acontecido alguma coisa. Aí no outro final de semana eu fui pra casa da minha mãe, ia fazer um churrasco lá e tal. Sim, gente, a programação de Goiânia é sempre churrasco, é sempre bebida, é sempre muito isso. É só isso que eu falo, porque é só isso mesmo. E eu falei, mãe, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela pegou e falou assim, depois a gente conversa. Aí eu falei, mãe, aconteceu alguma coisa? Aí eu fui embora. Aí quando foi numa segunda-feira, minha mãe me ligou de manhã. Ela, olha, sabe aquele dia que você estava na sua irmã, lá na sua cunhada, que estava a sua irmã e a sua esposa? Rolou um boato que ela deu em cima da sua cunhada. A sua esposa deu em cima da sua cunhada pedindo um beijo pra ela. Falei, o quê? Por que ninguém me falou isso? Ah, porque ninguém sabia como que você ia reagir. Tá. Aí eu chorei muito, me senti traída. E fiquei assim, quem que eu vou acreditar? Na minha família ou nela? Aí eu fiquei. Aí isso trouxe com que eu ficasse 6 meses sem frequentar a casa da minha mãe, sem frequentar a casa do meu irmão, porque eu escolhi acreditar nela. E eu falei pra ela, você fez isso? Você poderia ter feito com qualquer outra pessoa. Agora, com ele, que você ama ele, que é o irmão que você fala que você tem, além do seu. E ela virou pra mim e falou assim, Ianca, eu jamais faria isso com você, eu não lembro, eu estava bêbada. Aí eu falei, você tá vendo o que o álcool tá te levando? Olha, você faria isso no seu juízo perfeito? De forma nenhuma. Eu falei, então você tá assumindo que você fez? Ela, não, eu não fiz. E aí ficamos sem conversar durante 6 meses, eu sem frequentar a casa da minha avó, sem ir, porque também eu tava com vergonha de ter aceitado e ao mesmo tempo ter aquela pulga atrás da orelha de, será que ela fez isso? Será que ela não fez? E aí até que um dia que voltamos ao normal, o meu próprio irmão virou pra mim e falou assim, acho que não fez não, isso ali capaz que elas estavam brincando e tal. Meu irmão, ele sempre acredita muito nas pessoas. E talvez ele acredite que não tenha acontecido até hoje, porque nós nunca mais conversamos sobre isso. Sei que nós voltamos a conversar e tudo ok, né? Não, ninguém conversou sobre isso, o tempo melhora algumas coisas, né? E o tempo foi colocando as pessoas no seu devido lugar referente a esse assunto. E aí foram muitas coisas. Aí eu comecei a meio que dar uma percebida de algumas coisas, de finais de semana que a gente ia para casa de amigos, os olhares que ela tinha referente a outras pessoas, e ninguém via esse lado dela. Eu sempre falava pro meu irmão, tanto eu estou infeliz, acontecendo isso e isso, meu irmão só virava para mim, que ele é muito direto, separa. Não tá bom para você? Separa, a gente tem que ser feliz. E eu não conseguia sair daquilo. E aí eu entrei para uma escola, que nessa escola era para eu fazer estágio lá na área da pedagogia, aí eu transferi para outra faculdade particular e tal. E
Logo, a coordenadora falou, nossa, Ianca, o seu trabalho é muito bom, não quero você como estagiária, vou assinar a sua carteira. Você tem disponibilidade de trabalhar para mim o período todo? Eu falei, sim, era perto da minha casa, eu ia a pé, voltava a pé, era tudo que eu queria. E aí, começou pela demanda da escola, que era muito alta, que eu ficava com os alunos do integral, que fica o dia todo na escola, eu comecei a deixar de mandar mensagem para ela na hora do almoço. E aí ela começou, que você tá... por que você não tá falando comigo? Que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E eu, não, tá corrida e tal. E ela nunca entendia que tava corrida a minha vida. Eu acho que ela achava que eu brincava de trabalhar, né? E aí eu sempre gostei muito de cozinhar. Então eu cozinho super bem. Ela também cozinhava super bem. Também me ensinou muitas coisas referente à comida também, que a gente sempre cozinhou muito bem. E aí eu chamei o pessoal da escola nova. Falei, gente, vou fazer uma feijoada. Tava um friozinho em Goiânia que é muito difícil ter. E aí o pessoal foi lá para casa. Aí tinha uma professora que, segundo a minha esposa, era o perfil de mulher que eu gostava, loira e branca. Que era o tipo de mulher que eu gostava, era loira e branca. E aí eu chamei essas pessoas para essa feijoada para poder receber o pessoal em casa. E aí lá essa amiga minha chegou. Aí o marido dela não foi, essa que trabalhava comigo, essa loira branca que ela tanto dizia que eu tinha, que ela era meu perfil de mulher. E aí ela chegou conversando, sempre gostei muito de receber, tô lá conversando e tal, não sei o quê. E ela muito tonta, já tava bêbada, como sempre. E aí, eu não podia ter amizade, não podia sair com ninguém para almoçar, porque ou eu estava gastando dinheiro, ou a única pessoa que eu podia confidenciar e ser amiga era dela, além de esposa, né? E aí, nesse dia, ela ficou, não sei se ela bebeu algum destilado, que ela não tinha hábito de beber, que ela sempre bebeu cerveja. Sei que essa mulher ficou muito estranha. Eu nunca vi ela da forma que ela estava. E aí, quando eu vi que ela estava se alterando, eu já pedi para o pessoal para ir embora, que ela estava bêbada, que já tinha dado, o pessoal já tinha ficado o dia inteiro, isso era 8 horas da noite. E aí, ela entrou pro carro, o carro estava na garagem, e foi ligar para minha irmã. Aí ela ligou para minha irmã e falou para minha irmã que eu estava tendo um caso com a professora da escola e que ela ia me matar e que não sei o quê. Aí minha irmã me ligou e falou assim, Ianca, vai dormir lá na minha mãe? Por conta disso e disso, ela tá muito bêbada, não vai ser legal. Aí eu falei, não, ela não vai fazer nada comigo, ela nunca foi agressiva, ela era agressiva das questões de ficar batendo na mesa e tudo, porque aí a gente começa a perceber que a pessoa agressiva, ela primeiro vai bater nas coisas, depois ela te bate. E aí, a partir do momento que eu falei pro pessoal ir embora, ela ficava me provocando, sem ninguém ver. Olhava assim no fundo do meu olho e falava assim, você vai ver. Tipo, eu fazia leitura labial, ela não falava. Era só a forma dela mexer com a boca, eu já entendi o que ela queria fazer. E ela era muito disso, estava fazendo isso todos os finais de semana. E aí eu peguei e fiquei um pouco assim, mas fiquei tranquila. Não pensei que ela fosse fazer alguma coisa. Aí eu dei tchau para essa professora, pro pessoal. Falei, não, gente, vai e tal, tal. E fui embora, e fui fazer xixi. Tava doido para ir no banheiro. Aí eu corri no banheiro e fui fazer xixi. Quando eu fui fazer xixi, que eu levantei o rosto assim, ela veio correndo na minha direção. No que ela veio correndo na minha direção, ela me deu 4 tapas na cara, quebrou um rodo nas minhas costas, me chamou de vagabunda, que eu não podia trair ela, que eu traí ela, que ela não era trouxa. E me bateu. E aí eu fiquei sem entender, e eu gritava socorro, mãe, socorro, como se minha mãe fosse ouvir, né? E aí ela não parava de me bater, de me dar tapa no rosto, e ela é muito forte, ela é maior do que eu. E aí quando ela quebrou o rodo nas minhas costas, eu saí correndo e joguei o celular dela dentro do vaso sanitário, que era uma forma dela pegar o celular e eu ter esse tempo para eu correr. Aí no que eu corri, eu peguei a chave descalça, sem celular, sem documento, sem nada. Saí pra rua. No que eu saí pra rua, ela saiu correndo atrás de mim no meio da rua. Isso meia-noite. E aí eu passei num churrasquinho que tinha e pedi socorro. Falei, gente, ela tá me batendo e não sei o quê. As pessoas olharam assim pra mim, tipo, problema seu. Se a pessoa tá te batendo, você resolve o seu problema na sua casa.
E aí eu gritava, socorro, socorro, e sangrando, tava com o rosto sangrando, com as costas sangrando. Eu tenho um sinal no rosto até hoje, que é aqui na minha sobrancelha. E aí passou um carro numa avenida, eu morava perto de uma avenida muito famosa em Goiânia, e o trânsito tava vindo carros, né, por ser meia-noite, e aí parou, e eu entrei na frente de um carro, e falei assim, pelo amor de Deus, ela vai me matar, me socorre. E aí era um casal. E aí esse casal falou, não, moça, entra, eu vou te levar na delegacia. E aí eu entrei, ela pegou e voltou pro churrasquinho e foi beber, tipo, foda-se eu, né? E aí eu fui para uma delegacia em Goiânia e chegando lá, o rapaz que estava na recepção me conheceu, porque meu avô é policial em Goiânia, meu avô era policial. E aí ele, você não é a neta do Brasil? Eu falei, sou. Aí ele, o que aconteceu? Eu falei, olha, por favor, não conta nada pro meu avô. E aí a mulher foi me ouvir, fui dar o depoimento, fui fazer corpo de delito. E a mulher que anotou, não sei como que fala a palavra, que estava anotando tudo que eu estava falando, meio que eu falando, que ela me xingou, ela falou que eu era gorda, que eu era feia, que eu era... A mulher olhou pra mim, mas isso não é xingamento. Tipo assim, não sei se a mulher estava com preconceito do que eu estava, porque era um relacionamento homossexual, que as pessoas acham que não tem abuso, que não tem violência e tem. Sei que a mulher não estava nem aí pra mim pelo que eu estava falando ali. Gente, eu estava descalça. Eu não conseguia falar com ninguém. Eu peguei um telefone emprestado. Eu não queria ligar pra minha mãe, porque eu não sabia a reação da minha mãe. E aí, eu peguei e fiquei sem chão, literalmente sem chão. Pedi pra não contar pro meu avô. Ao lado da delegacia tinha o IML. Fui lá pra porta do IML. Eu já tinha feito corpo de delito. Passei pelo médico lá, legista, né? E aí ele tirou foto, tudo, beleza. E um rapaz, eu falei, moça, eu preciso de um telefone para me ligar para minha avó paterna, porque eu não ia de forma nenhuma. Minha avó materna soube disso há pouco tempo, ela nunca deixei ninguém contar para ela que chegou a esse ponto. E aí eu fui para minha avó paterna, ela pediu um Uber para mim, eu cheguei lá aos prantos, porque eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Porque eu julgava tanto a questão o medo da violência, que eu falei, gente, ela não fez isso comigo. Eu renegava o tempo inteiro, ela não fez, e chorando muito, muito, muito. E aí, ligando para minha mãe não atendia, porque minha mãe toma remédio para dormir, e minha mãe nem viu o telefone. Aí, quando foi 6 horas da manhã, eu não dormi. Foi uma noite que eu lembro dela até hoje, essa noite que eu passei lá na minha avó. E minha avó comigo. E não acordei cedo, liguei pra minha mãe, falei, mãe, ela me fez isso e isso. Ela, minha mãe, o quê? Minha mãe foi correndo lá na minha avó, me buscou. Eu cheguei, minha mãe falou, não, então você vai lá, busca suas coisas e tudo. Aí fui com meu irmão foi comigo lá buscar minhas coisas. Cheguei lá, ela estava sentada na sala, olhou pra mim e falou, uai, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? E aí eu não respondi, peguei minhas coisas chorando muito e fui embora lá para minha mãe. E tive, como eu falei anteriormente, a minha relação com a minha mãe era difícil e eu não queria ficar na casa da minha mãe. Com 3 dias eu voltei para casa de quem me bateu, de quem me xingou, porque eu não sei o que era pior, ficar com a minha mãe ou ficar na relação. Na minha cabeça, antes era essa, né? E eu não conseguia entender esse sentimento referente à minha mãe, porque ela sempre estava ali, mas eu não enxergava ela como mãe, devido às coisas da infância, né? E aí, com 3 dias, eu voltei para essa pessoa. E aí, ela nunca assumiu, até hoje ela acha que é da minha cabeça, essa questão da violência. Algumas pessoas da minha família também não acreditam que eu apanhei, porque ela era muito legal, então ela nunca ia me bater. Ela sempre fazia os churrascos da família, ela sempre que fazia as comidas, ela sempre estava ali. Então, essa pessoa da qual eu falava para minha família nunca acreditou. E voltei e fiquei, e todos os finais de semana era a mesma coisa. Era a questão da relação da violência física não aconteceu mais.
Mas as ameaças aconteciam, porque chegava no final de semana, ela batia na mesa, e aí eu já ficava assim. Aí teve um dia que ela começou, ela ficou me perturbando, me afrontando, tipo assim, vem, me bate você, não sei o quê, me bate. Pra eu ir, pra ela poder ter a reação dela. E eu não ia cair nesse jogo e não caí. E eu falava, separa com isso, separa com isso. E aí eu comecei a perceber que eu tava ficando agressiva. Não até o fato de bater nas coisas, eu comecei a jogar celular no chão, na hora das brigas eu jogava celular na parede, e fui me tornando do jeito que ela era. E sempre pedindo muito para Deus, por que eu tô aqui, o que eu preciso aprender, porque eu entendo que tem uma situação que enquanto a gente não aprende, a gente não passa dela. Então eu tinha que aprender alguma coisa ali, a me amar, a me respeitar como pessoa, porque eu não tinha amor próprio. Eu sempre fui uma criança e adolescente, sempre fazendo tudo para os outros, eu não pensava nada em mim. Eu tinha as coisas, sempre tive coisas muito boas, que as pessoas olhavam, ai, eu gostei dessa pulseira. Eu tirava e dava, porque eu queria comprar as pessoas, queria ter as pessoas comigo. Então, assim, eu não reconhecia meu valor como ser humano. E eu acho que essa relação que eu tive com ela foi justamente para me entender como gente, entender o que o outro pode ou não fazer comigo, o que eu posso ou não fazer com o outro também. E foi indo, as situações acontecendo, todos os finais de semana. Se eu falar, Ianca, teve, se eu falar, um final de semana não teve esse final de semana, todos os finais de semana era a mesma coisa. Segunda-feira era perdão e quinta-feira era a mesma coisa, começava, porque ela começava a beber no final da tarde, quando o expediente lá trabalhava ela, o irmão e o pai, e aí o pai ia embora, ela e o irmão sempre bebendo, eles começavam a beber lá. E aí, até que chegou numa situação que eu fui, numa segunda-feira, chegou um parente dela da fazenda, de um interior, e ela, vem aqui por uma pessoa te ver e tal, te conhecendo, não sei o que, e fui. Bebe? Eu falei, eu não quero beber. Ela, mas se você sem beber, você é chata. Eu falei, mas eu não quero, é segunda-feira, amanhã eu trabalho, eu não posso tomar cerveja hoje, não quero. Ela, não, por favor, só uma. Tomei uma cerveja, porque tava me infernizando tanto. E aí, no que eu tomei essa cerveja, a gente tinha que levar esse parente dela num hotel. Aí eu falei, vai dirigindo, porque se a polícia parar, porque lá em Goiânia tem muita blitz, aí é um problema seu, o carro é seu, você se virar, não pode ir, não vai ter não. Dito e feito. Parou, a polícia me parou, tudo sobrou pra mim, porque veio uma multa de R$3.000, e a noite foi um inferno. Porque chegou em casa, me xingou, que você vai pagar essa multa, que não sei o quê. Gente, eu não tinha feito nada, eu bebi uma cerveja, eu não queria pegar a direção naquele dia, eu estava com um processo para tirar minha carteira, porque nem isso eu tinha conseguido, porque ela mesma falava, para que você vai tirar carteira? Quem tira carteira é quem tem carro. Eu fui tirar carteira quando eu tive condição de comprar o meu carro. Para que você vai tirar? Eu falei, às vezes é para você, porque eu sou sua motorista, no final de semana eu tenho que dirigir para você. E aí foi um inferno a noite inteira. Aí no outro dia cedo eu peguei e fui para casa do meu irmão. Porque eu acho. E era na pandemia isso. Então eu não estava trabalhando. As aulas que eu estava dando era por vídeo. Aí eu tirava um dia todinho, gravava os vídeos e para mandar e ficava tranquilo os outros dias. E fiquei, aí ela começou a me mandar mensagem, volta para casa, desculpa, você sabe que quando eu tô nervosa eu falo coisas que eu não posso, e aí vem todos aqueles xingamentos, aquelas coisas que eu já estava saturada de aguentar. E fiquei muito chateada, aí depois disso eu prometi para mim que eu só iria tirar minha carteira quando eu não estivesse naquela relação, quando eu estivesse sozinha, porque eu não ia ficar aguentando, tudo ela me julgava, que eu não dirigia bem, nunca era suficiente, na verdade, né? Eu sempre tinha algum defeito. Meu cabelo sempre tinha que estar solto, eu não podia ter o meu cabelo preso. Se eu prendesse meu cabelo, ela até falava assim, eu lembro como se fosse hoje. Ela, seu cabelo cometeu algum crime, porque ele só vive preso. Ela falava essas coisas pra mim. E então, vinha sempre essas questões desses julgamentos, dessas relações, dessas coisas abusivas que ela fazia, de tudo, de roupa, eu tinha que vestir a roupa que ela queria, eu tinha que
Eu não podia fazer uma unha no salão, porque era gastar dinheiro, não podia tirar minha... Já que eu sabia fazer, porque desde pequena eu sempre aprendi tudo, minha madrinha me ensinou a fazer minha unha, minha sobrancelha, tudo, então eu sempre fazia. E raramente eu ia mesmo numa manicure fazer. E aí, quando eu queria ir, ela, pra que você vai? Pra gastar dinheiro? Não, ela era extremamente preocupada com dinheiro. Não sei se é... Eu tenho até um pouco do remorso com o capricorniano, porque ela era capricorniana e ela era muito... Dinheiro era acima de qualquer coisa na vida dela. E aí eu não podia fazer nada, não podia comprar uma roupa. Ela podia vestir calçar um tênis de R$500 da Nike. Eu podia pegar o meu dinheiro e dar um tênis para ela de R$500 da Nike, assim como eu já dei. Mas eu comprar um tênis um All-Star de 200, eu não podia jamais. Porque era gastar dinheiro. E aí foram acontecendo essas coisas. Teve situações de eu estar na casa do meu irmão. E ele sempre com amigos de infância nossos, que era amigo ali da rua onde nós morávamos. E os meninos dançando e tal. Ai, vamos dançar um forró. E eu sempre alegre, querendo dançar, e dançava. Quando era no final da noite, eu queria ter relações com esses meninos. Que ela desconfiava que eu era bissexual, que eu queria era namorar eles. Com aquelas palavras bem que a gente sabe o que eu tô querendo dizer, sabe? Que eu queria dar para eles. Então eu não podia dançar, eu não podia fazer nada. Eu tinha que ficar lá sentado igual um robô, falar os assuntos que ela queria. E eu não podia me divertir, porque eu tinha que dirigir para levar ela embora. E aí, teve um dia, que a gente foi para Uberlândia dirigindo, e eu sem carteira dirigindo, ela me colocava para dirigir. Ela sempre estava tonta, então tinha que dar para mim. A situação ia dar para mim, mas para ela tinha que se livrar. Então, a gente foi para Uberlândia, ela foi dirigindo, na verdade. Só que ela já falou, eu vou dirigindo porque eu vou beber e na volta eu vou estar de ressaca, você se vira, se a polícia parar, problema seu. Era bem esse diálogo. E eu não consigo hoje me entender, eu falei, gente, como que eu ficava nisso? Olha, a situação que eu vivo hoje é tão diferente, que parece que não era eu, sabe? Deus, me tira disso aqui, pelo amor de Deus, eu não aguento isso aqui mais. Eu tô muito cansada, e eu chorava. E teve outra situação que foi... Esses parentes meus de Uberlândia, eles pediram para ir lá para casa, para Goiânia. Falei, não, vou receber vocês e tal. Sempre dava meu quarto para eles dormirem por conta do ar-condicionado e tal. Goiânia é muito calor. E aí, nós ficamos no outro quarto. Na casa que nós morávamos, tinha 3 quartos. E aí, ela pegou bebendo muito. Ela pegou e se trancou no quarto. E eu também já estava sob efeito de álcool. Falei, por que você está se trancando? Você está falando com alguém? Aí a gente já começa a ter paranoia, porque a pessoa deixa a gente tão desnorteado que, tô falando mesmo, que não sei o quê, tô falando com a ex dela. E é sempre essa mulher no caminho. E aí eu falei, gente, fica com essa mulher que não sei o quê, me larga. Ela, eu já falei pra você ir embora, você não vai porque você não quer. E ela falava isso na frente dos outros, eu morrendo de vergonha, porque tava meus tios, meus primos e todo mundo vendo isso. E aí a minha prima mesmo olhou pra mim e falou assim, nossa, Ianca, toma vergonha na sua cara, por que você não larga ela? Aí eu falei, então tá, então vou pegar minhas coisas e vou. E aí eu arrumando as coisas, ela, não, amanhã a gente conversa sempre, a conversa é da segunda-feira. E fiquei, né? Aí quando foi à noite, ela não abriu a porta pra eu dormir. E eu não ia dormir no chão. E eu peguei, e aí eu fui vendo que eu tava me tornando igual a ela. Eu quebrei a porta de casa, do quarto. Eu peguei, falei, você abre essa porta. Aí ela pegou e fez aquela cena pra todo mundo tá vendo, gente, o tanto que a Ianca é grossa, que a Ianca como que fala? Que a Ianca é violenta, olha aí, quebrou a porta, nesse tom que eu tô falando. E eu olhava e falava assim, meu Deus do céu, o que é isso? E aí foi uma das situações também, teve uma fase, ela teve um filho, né, ela tem um filho, hoje ele deve ter uns 22 anos, mais ou menos, e ela nunca foi mãe desse filho, ela sempre falou que ela teve esse filho porque a mãe dela, quando era viva, não aceitava ela ser homossexual, e ela teve esse filho, casou, para poder mostrar para a mãe dela o que a mãe dela queria ver. E aí esse filho começou a dar trabalho para o pai que sempre criou esse menino, e aí o pai ligou para ela e falou assim, eu preciso que você fique com ele um tempo,
porque ele tá tendo problemas com a minha esposa e não sei o que, não sei o que. Eu já pensei, agora o problema vai ser transferido para mim, né? Dito e feito. E aí o menino não sabia fazer nada dentro de casa, não lavava uma cueca dele, não sabia fazer uma comida, nada. E a trouxa aqui chegava do serviço 8 horas da noite cansada, eu que ia para a cozinha, e ela não assumia responsabilidade nenhuma. E aí eu comecei, o filho é seu, você que tem que fazer, não sou eu. Ela, não faz aí, não sei o que, por favor. Aí fazia aquela cara de coitado. Não, por favor, faz, não sei o que, ele gosta da sua comida, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui pegando a responsabilidade pra mim. E aí esse menino fez 18 anos. E ele não vai trabalhar, não. Ele não vai procurar um serviço, não. Já que ele não quer estudar, o mínimo que ele tem que fazer é trabalhar. Ai, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o meu irmão arrumou um emprego pra ele. Por ser representante, arrumou um emprego pra ele numa loja. E eu levava ele todo sábado, ela dormindo, e eu que tinha que pegar o carro e levar o filho dela. Aí as pessoas, ai, Anca, ela colocou uma arma na sua cabeça pra você fazer? Não, mas a gente faz, quando a gente vê, a gente já até fez, né? E esse menino pegou e começou a me desrespeitar. E aí um dia eu virei pra ele e falei assim, deixa eu te falar, até emprego que arrumou pra você foi meu irmão. Acorda pra vida, você não é rico, seu pai não é rico, sua mãe não é rica, você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa na sua vida. E aí ela achou o cúmulo eu discutir com um menino de 18 anos que não dava conta de lavar uma cueca. E eu obrigada a lavar a cueca do menino. E aí ela brigou com ele esse dia e eu sei que ela avançou nele, bateu no rosto do filho dela. E aí eu liguei, fiquei desesperada, liguei pro pai, falei, ó, você vem buscar, tá acontecendo isso e isso. Quando foi no final da noite que o menino foi embora com a confusão desarmada, tá vendo o que você fez eu fazer com meu filho? Agora meu filho não vai me perdoar nunca, que eu bati nele, que eu avancei nele. E o filho dela pegou as coisas dele e foi embora. E eu fui me sentindo culpada. E até foi no dia que o Lula ganhou para presidente. E ela sabia que eu era extremamente Lula e tal, pelos meus pensamentos políticos. Ela, hoje seu dia deve estar muito bom. O Lula ganhou e meu filho foi embora. Que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E falou até na minha cabeça referente a isso, né? E eu, mais uma vez, escutando e calada. E tinha na minha cabeça assim, a minha família gosta muito dela. Se eu largar ela, o que eu vou fazer no final de semana que eu não vou estar com ela? Porque todo mundo gosta dela, eles vão preferir ela do que eu. Eu tinha muito claro isso na minha cabeça. E fui levando com a barriga. E até não dar conta mais, sabe? De cansaço, comecei a ir atrás de uma terapia. E aí ela começou a me julgar pela questão que quem faz terapia é louco. E aí começou a falar para as pessoas que eu era louca. Tá vendo, gente? Ela tá até terapia, ela tá fazendo. É doida, inventa conversa. Você acha que eu ia fazer isso com ela? Sempre ela era essa conversa. E aconteceram diversas coisas. Sempre, volto a dizer, nessas pautas de quinta a sexta-feira, quinta a domingo, um inferno. E segunda-feira, desculpa, eu te amo, você é minha vida. Era sempre essa conversa. E foi chegando até eu não aguentar mais. E eu nunca, pelos traumas que eu tinha da minha madrinha e do meu padrinho de traição, eu nunca consegui nem olhar para outra pessoa. Eu pensei assim, eu poderia fazer a mesma coisa que eu fiz lá no passado. Sair, conhecer outra pessoa, que aí eu consigo sair disso aqui. Mas nem isso eu conseguia fazer. E aí eu almoçar com uma prima minha, eu não podia. A conta do bar ia ficar muito cara e eu não podia, que eu jogava muito dinheiro fora. Às vezes minha mãe precisava de alguma coisa, eu não podia dar um presente para minha mãe, uma sandália sequer. Era aniversário da minha mãe. Não vai dar não, para quê? A gente não tem que ficar dando presente pro outro. E a minha relação com a minha irmã, no período que eu estava casada com ela, era muito difícil. Ela não deixava eu ser amiga da minha irmã. Ela sempre falava alguma coisa mal da minha irmã pra mim. Ai, que sua irmã é isso, que sua irmã é aquilo, que não sei o quê, não sei o quê. Então, parece que ela me afastou. Hoje eu consigo perceber que ela conseguia me afastar de todo mundo. Sempre colocando o outro como problema. Nós estávamos com a minha família aqui. Quando nós chegávamos em casa, ela falava mal da minha família pra me ferir. Porque a gente sabe que quando a pessoa é baixa mesmo, ela vai aonde te dói. Aí ela falava da minha mãe, que minha mãe me abandonou.
Nem sua mãe te quis, sua mãe foi embora para os Estados Unidos, deixou você e tal. Ela sempre falava isso para mim. E teve um dia, simplesmente um dia, que eu comecei a orar, a rezar de joelho, 3 horas da manhã, pedindo, Deus, por favor, se essa mulher não sair da minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não tinha força para sair. Eu saí nessas 3, eu saí 2 vezes, né? Nas 2 vezes eu voltei, a mulher arrebentou minha cara, eu voltei, então eu não tinha força para isso. E aí, nesse final de semana que eu quebrei a porta, eu comecei a ver o que eu estava me tornando. Comecei a pensar, gente, eu estou me tornando uma pessoa agressiva, algo que eu nunca fui. Uma pessoa que grita, uma pessoa que xinga, que não tem paciência com nada. E aí comecei a ficar pensando sobre isso. Aí chegou numa quarta-feira, eu lembro como se fosse hoje. Eu acordei e falei, eu não quero isso mais pra minha vida. Não quero. Então, assim, não aconteceu nada no dia de fato de eu ter saído e não voltado mais. Eu só acordei numa quarta-feira, fui trabalhar e falei, não quero isso mais. E aí eu peguei, pensei, chorei muito com uma amiga que eu tinha no trabalho. E aí essa amiga falou assim, Anca, chega, já, olha o jeito que você tá, você só vive chorando, você só vive calada, ninguém vê você feliz, porque ela já tinha tirado todo o meu brilho. Eu chegava no churrasco das famílias, tudo com cara de, vamos dizer, de bunda, cara ruim, não ria, nada. Todo o brilho que ela poderia tirar meu, ela tirou. E aí nessa quarta-feira eu falei, não, chega, daqui não vai passar. E aí eu falei, vou aproveitar que ela não está em casa, porque ela vai no médico, ela chegava por volta das 6 horas em casa. E vou pegar minhas coisas, uma muda de roupa e vou para minha mãe. E não vou voltar. Quando eu cheguei em casa, ela estava em casa. E com ela em casa se tornaria mais difícil sair, que a gente sabe. E aí eu virei para ela e falei, olha, eu tô muito cansada, não dá certo mais. A gente já perdeu todos os limites de respeito. Você me xinga, você fala alto comigo, eu também te xingo. Você já me agrediu. E chega, não é isso que eu espero, eu não vejo uma vida com você. Eu não consigo passar por cima de tudo isso que já passou. E eu preciso ir embora, eu preciso gostar de mim pelo menos uma vez na vida. Aí eu peguei minhas coisas. Ela, mas você volta? Aí eu falei, não vou voltar. Aí eu fui, peguei meu shampoo, meu condicionador, peguei minhas coisas assim que eu precisava de higiene básica para ficar na minha mãe. E aí ela começou a chorar. Ela chorou e falou, você não vai fazer isso comigo. Porque por mais que ela tinha família, a família dela não era presente. Ela não tinha uma mãe. O pai, os dois não davam certo. Nunca deram. O irmão, a esposa do irmão não gostava dela. Por ela ser do jeito que ela é agressiva, explosiva. Então ela era sozinha. E eu confesso que por muito tempo eu sentia pena dela por deixar ela. Eu falei, mas ela não tem ninguém. Minha mãe falava isso muito. Ela, Ianca, ela não tem ninguém. Eu falei, não tem mesmo, porque o filho dela não tá nem pra ela. Porque ela não criou o filho dela. Então, não tem como ela esperar uma relação da qual ela nunca construiu com ele. Então, eu tinha um certo receio, sim, de deixá-la por deixá-la sozinha. Só que eu me deixei sozinha durante esses 4 anos para deixá-la bem. E aí ela virou para mim chorando e falou assim, se você for, você não volta, porque você me conhece. Eu falei, tudo bem. Eu não quero voltar e eu vou fazer de tudo para eu não voltar. E aí ela chorou, eu ainda abracei, dei um beijo no rosto dela e falei, muito obrigada por tudo. Tudo o quê, né? Mas agradeci. E quando eu fui morar com ela, eu me lembro que na casa ela não tinha sofá, não era um lar, não era uma casa. Não tinha sofá, não tinha mesa. Tinha um quarto montado e a gente foi transformando aquela casa num lar. Eu fui ajudando a comprar as coisas, geladeira, tudo. Ela tinha do primeiro casamento dela lá com o pai do filho dela. E a gente foi trocando as coisas. E é importante de falar isso pela questão financeira que ficou, porque eu lembro que eu tinha comprado um celular no nome dela, no cartão que a gente usava. Porque ela nunca deixava eu usar os meus cartões. Não sei se era para ter controle,
Porque todo final do mês ela falava um valor e eu só ia lá e mandava o dinheiro, eu não via fatura, eu não via nada, ela não me mostrava nada. Eu sempre falava, traz as faturas pra eu ver, ué, por que tá alto desse jeito? E aí ela nunca trazia essas faturas pra ver, eu só sabia que todo o meu salário ia lá. E aí no momento da separação, naquela quarta-feira eu fui embora, ela, você vai ficar com o quê? Falei, não, nada não, eu só vou. Fui embora, fiquei 2 dias na minha mãe. Só que eu não voltei. E nós falamos, naqueles primeiros 10 dias super sofridos, que a gente sabe que são os piores dias, eu não conseguia levantar. Eu peguei um atestado de 8 dias com o psiquiatra, porque eu não conseguia levantar da cama. Porque você fica aí 4 anos vivendo com a pessoa, do nada a pessoa já não vai participar de nada. Por mais de horrível que seja, você tinha a pessoa estava ali do seu lado. E aí ela sabia que o maior sonho da minha vida até então era conhecer o Rio de Janeiro. Eu tinha as memórias afetivas do Rio de Janeiro, da questão daquelas novelas do Manuel Carlos que tinham, gente, um dia eu vou conhecer o Rio de Janeiro, um dia eu vou conhecer Copacabana e tal. E no primeiro dia da separação, com 3 dias de separação, ela foi para o Rio de Janeiro. E era uma coisa que eu pedia sempre, vamos no Rio, a gente tem condição para poder fazer isso, vamos comprar uma passagem. Ela nunca queria fazer nada, só eu e ela. Era sempre rodeada do meu irmão, da minha família, dos amigos dela. E aí eu fiquei tão chateada que em alguma hipótese, se eu pensei em voltar com ela depois dessa finalização, foi todas por terra abaixo, por água abaixo, não sei como que fala, porque me deu tanta raiva, porque aí eu pude ver o tanto que ela era má. Porque, poxa, eu pedi 4 anos para ir no Rio de Janeiro, com 5 dias que ela separa de mim, ela tá lá no Rio de Janeiro? Não, isso não. E aí veio a questão do financeiro, que ela queria que eu pagasse esse celular, e eu tinha que pagar mesmo, porém eu consultei minha advogada, que era minha tia. Falei, tia, tudo que tem lá naquela casa, eu ajudei a comprar. Cama, que era dela antes, a gente trocou. Então, a partir do momento que a gente trocou, eu ajudei a pagar a parcela de cama, de lava-louça que a gente tinha, de lava e seca, de mesa, de sofá. Nós tínhamos acabado de comprar um sofá, de uma televisão de 55 polegadas que a gente tinha. E ela não quer me dar nada. Ela queria me dar uma televisão do primeiro casamento dela, que eu pegasse essa televisão, e só. Ela, não, e o sofá, se você quiser, você pega. Só que eu não queria, eu ia pôr o sofá onde? Sendo que eu não tinha nem casa pra morar, eu tava voltando pra casa da minha mãe. Aí eu falei, não, vamos abater esse valor. Minha tia falou, então faz o seguinte, você não vai passar nada de dinheiro pra ela e deixa ela ficar com as coisas. Então, desse relacionamento, eu saí com as minhas roupas, com os meus traumas e com as plantas que eu tinha só. E eu tinha uma planta que minha madrinha que me deu, essa planta nessa casa, ela nunca cresceu. Eu tentava fazer essa planta crescer, não, era uma jiboia. Ela cai, né, bem bonita, minha madrinha me deu. Quando eu fui pra casa da minha mãe, passou 20 dias, a planta cresceu. Foi uma coisa. Aí eu comecei a perceber, gente, olha o ambiente tóxico que eu vivia, nenhuma planta conseguiu sobreviver àquilo ali. Eu saí dali com a minha planta, que estava 6 meses sem crescer, e em 20 dias ela cresceu. E aí ela ficou com uma mochila, eu esqueci. Depois eu voltei, né, na sexta-feira, peguei todas as minhas coisas. E foi aonde aconteceu tudo, que ela foi pro Rio e tudo. E aí eu deixei uma mochila. Não sei por que eu deixei essa mochila. Esqueci na hora do corre de pegar Uber e tudo. E fui embora. E aí eu liguei lá no lugar, na oficina onde ela trabalhava. É importante muito falar disso, que depois que eu separei dela, eu nunca liguei no celular dela. Eu nunca mandei um WhatsApp pra ela. Nada. Quando eu precisava falar com ela, eu ligava no trabalho dela. E aí eu falei, por favor, eu quero a minha mochila. Enquanto você não me pagar o que você me deve no meu cartão, eu não vou te devolver sua mochila. Falei, mas eu não te devo nada, eu te deixei uma casa mobiliada. Eu saí com as minhas roupas num saco de lixo e uma planta. E mais um trauma, mais um dos diversos que eu tenho. E aí ela virou pra mim e falou assim, enquanto você não me pagar o que você me deve no meu cartão, eu não vou te devolver sua mochila. E outra coisa, eu profetizo na sua vida que você vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Aí eu peguei na mesma ligação e falei assim, pois eu quero que você seja tão feliz que você esqueça que eu
existir em algum segundo na sua vida. E aí foi a última conversa que nós tivemos, foi essa. Aí eu soube por familiares que tiveram ainda um certo tempo contato com ela. Hoje, graças a Deus, ninguém tem, nem meu irmão, que gostava muito dela hoje. Ele entendeu que o ciclo se encerrou, que a minha vida mudou. E ela começou a falar para as pessoas quando encontrava que eu deixei ela com conta, que eu era uma malandra. E essas coisas por algum tempo ainda me machucavam. Hoje não mais, porque minha vida mudou tanto de lá para cá que não faz mais sentido. Uma opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com a minha vida hoje interferir na minha vida, então eu não deixo interferir. E foi isso que aconteceu. Foi horrível, traumático. Tive muito trauma referente às coisas que ela fazia, de medo de me relacionar de novo, com medo de apanhar, com medo de ser xingada de novo. Então aí eu fui cuidar de mim, como pessoa, fui sair com as minhas amigas, vi o tanto que era bom sentar com uma amiga minha, comer um sushi. Uma amiga minha tinha terminado, voltado de Londres, e aí nós duas naquela sofrência, né, de vida, aí nós nos apegamos uma a outra, e a gente saía todo dia, sempre quando a gente não conseguia ficar muito sozinho no quarto, a gente, vamos sair, vamos fazer alguma coisa? E aí eu já estava ganhando bem, melhor do que eu ganhava com ela. Até minha vida financeira tinha mudado, porque eu acho que até isso barrava, sabe? E aí essa amiga minha, a gente sempre estava junto e eu fui ver o tanto que é bom. Eu falei, gente, eu posso ter uma amiga, eu posso ter uma melhor amiga, eu posso sair, eu posso sentar num bar sem ninguém ficar me recriminando, sem ninguém ficar... Porque eu não podia pedir um petisco do meu gosto, eu tinha que pedir o que ela queria comer. Aí o que me fez, de fato, vir, porque hoje eu não moro em Goiânia mais, moro em São Paulo, foi não ver que os lugares não me faziam tão bem mais, porque Goiânia é grande, mas os lugares que eu gosto, ela também gosta. Então o meu medo de encontrar é tão grande que eu não queria sair. Eu só saía no meu bairro, porque era muito longe de onde nós morávamos, e sei que no meu bairro ela não ia. Então eu só ficava focada só no meu bairro, no mesmo bar, bebendo, e estava bebendo muito, querendo curar alguma coisa dentro de mim. E aí eu vim para São Paulo passar uns dias a passeio. Falei, gente, eu quero sair dali. Se eu não sair dali, eu não sei, ou eu vou voltar, ou eu não vou sair dessa fossa, minha vida não vai andar, eu não vejo vida aqui mais. E aí amei São Paulo, mesmo com a loucura daqui, foi difícil acostumar, mas virei, me organizei durante 2 meses, pedi demissão de um trabalho que eu tinha uma certeza ali, porque era na prefeitura de Goiânia, e só peguei 2 malas, umas roupas, e virei para minha mãe e falei, mãe, eu preciso tentar. Se eu não tentar, eu não sei o que vai fazer. Eu não me vejo aqui. Minha mãe me via chorando, porque eu ia trabalhar mal, porque até o trabalho me lembrava. E aí eu não conseguia, de verdade, me reconhecer naquele lugar. Vim para São Paulo, sozinha. Com 2 dias, conheci outra pessoa. Só que eu já tinha curado, porque já tinha passado 1 ano dessa separação até, de fato, vir para São Paulo. Para São Paulo eu vim dia 25 de abril de 2024. E eu tinha terminado no final de 2022. Então, assim, foi um ano e meio lá em Goiânia ainda, era um tempo que eu precisava me curar sem ninguém, sem atravessar em relacionamentos, porque quando a gente não para e pensa, a gente entra já em outra, e a outra pessoa que não tem nada a ver acaba sofrendo, porque a gente não se curou, e a gente tem que aprender a viver sozinho. Eu não sabia viver sozinho. Tanto é que eu emendei o relacionamento com a psicóloga nesse outro relacionamento, e deu em tudo no que deu. Então, nesse término, eu falei que eu não iria mais me relacionar enquanto eu não estivesse bem, emocionalmente bem. Porque por mais que a gente não goste mais, lembranças ruins vêm o tempo inteiro e volta, e a gente acha que vai acontecer de novo, e de fato, se a gente não der outra oportunidade, a gente não consegue saber se vai ou não acontecer. E aí vim para São Paulo, deixei minha família, que me doeu muito, porque eu sou uma pessoa que ama final de semana a casa cheia,
amo a minha família com todos os problemas, consegui começar a olhar eles de outra forma, mediante as coisas que pessoas da minha família também fizeram comigo. E coloquei de uma vez por todas na minha vida, que é a frase da minha vida: cada um só faz o que pode. Então, se o outro fez, era aquilo que ele podia me oferecer naquele momento. Assim como o que eu faço com o outro é o que eu posso fazer, de fato, hoje. E aí vim para São Paulo, lembro como se fosse hoje, sentei num barzinho na Paulista e tinha um evento LGBT que eu queria fazer parte. Eu não fazia parte de nada LGBT, mesmo sendo lésbica. Eu não ia numa festa, nada, porque eu sempre fui muito... não é certinha, mas assim, eu não me permitia participar dos meios do qual eu faço parte, mas de fato não faço. E aí eu cheguei lá, estava nesse bar, aí liguei para uma amiga de Goiânia e falei: ai, amiga, tá tendo uma festa LGBT que eu tenho vontade de ir, mas eu vou sozinha. Aí essa amiga: ai, Anca, São Paulo, pelo amor de Deus, vai. Eu falei: fui, cheguei lá, minha atual esposa de hoje estava lá. E quando eu a vi, foi tudo diferente do que eu já tinha vivido. Ela também mais velha que eu, hoje ela é mais velha que eu, 19 anos. Ela conheci lá, cheguei no bar, ela estava lá com uma prima, a gente começou a conversar. E foi diferente de tudo. E eu prometi para mim que eu nunca mais iria aceitar ninguém falar mais alto que eu. E nem eu falar, ninguém, não ter que a gente ia conversar normalmente, que a gente não ia se xingar, que a gente ia respeitar uma outra. E era só o que eu queria. Conheci ela eu posso falar o nome, que é a Kátia. Ela desconstruiu tudo aquilo que eu tinha construído de agressões, de violência física, de violência emocional, que desde o primeiro dia que eu a conheci, ela me mostrou outro tipo de relacionamento, um relacionamento que eu fui cuidada, um relacionamento que a minha voz era ouvida, que as coisas que eu acreditava, ela queria também para mim, que os meus sonhos passaram a ser os sonhos dela. E nós começamos a ir devagar, mesmo que eu queria ir rápido, né? Geminiano, eu queria ir muito rápido. E ela ficou um pouco assustada, porque ela também nunca tinha se relacionado com uma pessoa mais nova. E vem todos aqueles preconceitos na cabeça de se relacionar com uma pessoa com uma diferença de idade. Ela nunca tinha vivido algo também dessa forma, que foi intenso. A gente se conheceu numa sexta-feira, no domingo a gente já se viu de novo. Na próxima semana a gente foi se vendo, até que a gente começou a namorar. E em setembro eu pedi para casar com ela. Passou todo esse tempo, pedi ela em noivado. E estamos vivendo aí. Se eu conto para vocês, vocês não acreditam. Eu e a Kátia, nós nunca discutimos por um problema nosso. Todos os problemas que a gente tem, que as pessoas têm, todo relacionamento tem, são por outros motivos. É um filho, ou é uma sogra, mas nunca eu e ela. A gente sempre se entendeu, sempre se respeitou, nós nunca falamos uma mais alto que a outra, nós nunca xingamos uma a outra e sempre conversamos sobre isso, que no dia que isso acontecer não terá motivo mais de estarmos juntas. Estamos aí, nós casamos em fevereiro agora, dia 10, no civil. Nossa festa de casamento vai ser em julho. E de tudo que eu já pedi para Deus nessa vida, ele me respondeu em forma da Kátia, que era uma pessoa que me respeitasse, uma pessoa que eu olhasse, que eu sentisse amor, mais do que amor, respeito, que eu olho para ela, eu consigo ver Jesus nela, porque é tudo de bom, não existe relação perfeita, mas a minha relação e a dela é perfeita, porque a gente se dá muito certo. A gente entende demais uma a outra. E dificuldades a gente sabe que vem, mas tudo é muito diferente do que eu já vim carregando esses últimos 10 anos. Então, hoje eu sou outra pessoa. A Kátia me fez enxergar o mundo sem o álcool. Eu diminui 90% daquela pessoa que só sabia sentar num boteco, só sabia ir para um churrasco. Hoje eu vou ao cinema, hoje eu vou num parque, coisas que eu nunca fiz e que eu pedia sempre para as pessoas que estavam comigo anteriormente ir comigo. E nunca pude.
Eu fiquei 8 anos sem ir no cinema. Eu vim no cinema de novo aqui em São Paulo com a Kátia. Então, assim, hoje a minha vida é totalmente diferente. Hoje o meu sábado, se eu quiser, é em cima de uma cama, assistindo Netflix e sem ver nenhum problema diante a isso. E no domingo, se eu quero tomar uma cerveja com ela ou com a minha sogra, com quer que seja, a gente vai. Eu consigo enxergar o meu limite de ir embora, do qual eu não tinha antes. Então, assim, hoje eu fico 30, 40 dias sem beber e para mim tá tudo certo. E antes minha vida era só focada nessa violência, nesse abuso do álcool e é isso. Eu acho que minha vida transformou 100%. Foram dias difíceis com a Kátia referente à saudade de Goiânia, da minha família lá, mas que a gente entende que a partir do momento que eu assumi um compromisso de casar no civil com ela, a minha família hoje é ela. Então, é ela que faz parte dos meus dias, é ela que me ajuda a ser uma pessoa melhor, é ela que me fez ir tirar minha carteira, que eu estou aí finalizando o processo da autoescola, que confia em mim, que fala que tudo que eu quiser, ela sempre vai dar um jeito de me ajudar e eu com ela também. Então, é isso. Nós nos conhecemos, ia ter uma festa num barzinho de LGBT, né? E aí ia ter uma festa num lugar. Eu ia com a minha prima. Na hora de cobrar o convite, deu tudo errado. Não deu certo. Eu liguei para a dona do bar, falei, não, eu preciso ir. Faz 2 meses que a gente está tentando ir. Enfim, deu tudo errado. Aí eu falei para minha prima, então vamos no outro barzinho, que é a mesma dona, mas eu não vou perder, né? Meu final de semana. Quando eu cheguei lá, eu encontrei. Só que eu também vi de um outro relacionamento, muitos anos. E sabe quando você não tá preocupado em arrumar ninguém? Eu falei, não, eu quero ficar, né? Eu quero ficar sozinho. Aí conversa vai. Eu vi minha prima conversando com ela. Minha prima apresentou, mas em nenhum momento eu achei que ela estava interessada em mim. Aí tá bom, eu continuei lá dançando. Aí minha prima me manda uma mensagem. Kátia, é você que ela quer, não sou eu. Eu falei, eu? Eu falei, não. Eu falei, Roberto, não tá errado. Eu acho que não sou. Prima, é você que ela quer. Meu Deus do céu. Imagina, eu fiquei muito tempo sozinha. Fiquei 3 anos depois sozinha. Eu falei, gente, será que é verdade? Enfim. Aí nós começamos a conversar, tudo. E ela é muito rápida. Ela era muito rápida. Não, muito que prova. Então aquilo me assustou. Me assustou primeiro pela diferença de idade. 19, nunca namorei com uma pessoa mais jovem com essa diferença. Eu falei, meu Deus. E ela era muito rápida, muito intensa. Não, vamos colocar aliança. Na hora que ela falou da aliança, de compromisso, falei, meu Deus. Aí eu falei pra ela, calma, vai devagar, não sei o quê. Aí ela ficou assustada. Ela falou que não achou que eu não queria mais. Eu falei, não. Aí falou, não te quero mais, você não também. Não quero mais nada com você. Aí eu fui embora pra casa e comecei a chorar. Eu falei, eu chorando? Tem alguma coisa errada. Porque eu não sou de chorar por causa de relacionamento, né? Eu sou mais firme, assim. Aí eu falei, gente, eu tô chorando. Comecei a conhecer ela há pouco tempo. E eu já tô chorando porque ela falou que não me quer mais, não sei o quê, que acabou. Eu falei, tem algo errado. Falei, acho que tem alguma coisa a mais ali. Aí quando eu cheguei em casa, comecei a ligar para ela. Aí passou uns minutinhos, ela me ligou também, já meio que arrependida. Não, vamos conversar, não sei o quê. Enfim, nunca mais eu desgrudei dela. Nunca mais. Tudo que eu vivo hoje é muito diferente. Eu acho que tudo que eu não vivi em outro relacionamento, eu vivo nesse 1 ano que eu tô com ela. Tudo muito intenso, tudo muito... Eu rejuvenesci 20 anos. Eu me senti uma pessoa feia, velha, acabada. Minha autoestima era lá embaixo. Meu cabelo parecia cabelo de homem, feia. Não tinha vaidade nenhuma. E ela me transformou. Hoje eu tô 20 anos mais jovem, tenho disposição para tudo. Eu sou outra pessoa. No meu serviço fala, Kátia, a Ianca mudou a sua vida. Ela transformou a sua vida. Você é outra pessoa. Fora o amor, né? Eu nunca tive uma pessoa que... fosse tão carinhosa como ela é. Ela é muito carinhosa, ela é muito atenciosa. E, assim, tudo que eu vivo hoje é muito diferente. Eu tô muito feliz. Casei, eu falei, gente, eu nunca imaginei na minha vida, com essa idade, que eu iria casar. Eu falei, nunca. Uma vez eu fiz um ensaio de noiva, porque eu falei, não vou casar mesmo, né? Vou fazer um ensaio. Aí eu falei, gente, não vou casar, então vamos fazer um ensaio aqui. Perdi as fotos. Falei, a única chance que eu tive de me vestir de noiva acabou. Aí passou nesses meses, vamos casar. Eu falei, casar? Eu falei, nunca sonhei na minha vida. Então, tudo que eu não vivi, eu tô vivendo. Tô, assim, muito feliz. Nossa, eu sou outra pessoa, em todos os sentidos.
E as pessoas falam, né? A família dela, que hoje é minha família, né? Questão de aparência, ela mudou muito. Se a gente pega uma foto dela 1 ano atrás, a gente consegue enxergar que não é a mesma pessoa. Questão de tudo dela, assim, eu acho. Claro que ela sempre foi muito maravilhosa e tudo, eu só melhorei um pouquinho. Comecei a mostrar para ela que a vida é mais do que o trabalho, porque ela é muito dedicada ao trabalho, então a vida dela era dentro de um hospital. E ela consegue, anteriormente, ela não tinha vontade de voltar para casa. E hoje ela fica louca para voltar para casa, que ela chega, ela sabe que ela tem um lar, que eu tô em casa, que o Augusto está, e que a minha sogra tá até então com a gente, e que ela é bem-vinda, que ela sempre é bem recebida, então hoje ela consegue voltar para casa feliz, que anteriormente ela sempre falava que não tinha vontade de voltar para casa, devido às circunstâncias também que ela passou no antigo relacionamento que ela teve também. E é isso, aí a gente vive muito bem, a gente vive muito feliz, todos os dias são... Eu falo para ela que todos os dias, que viver com ela é um presente para mim, todos os dias, porque ela me ensina muito. Eu vim descobrir o que é amor com a Kátia. Antes era uma dependência emocional, uma busca de alguma coisa que até hoje eu não consigo entender, porque que eu tive aqueles relacionamentos, mas amor, que eu julgo hoje que é respeito acima de tudo, é com ela. Nunca... Se eu volto a dizer que se eu falei anteriormente para aquelas pessoas que eu amava, é muito diferente o amor que eu sentia. Porque o amor que eu tenho pela Kátia hoje é um amor de paz, de entrega, de sonho, de querer viver junto o resto da vida. Que às vezes ela fica preocupada, mas daqui 20 anos nossa diferença vai aparecer mais. Não tem problema. Eu vou amar ainda mais ela, eu vou cuidar até... Eu sempre falo para ela, até meu último suspiro eu vou estar te amando e estar cuidando de você. Então é só isso. Spoiler, elas estão se casando daqui uns dias e inclusive nos convidaram para o casamento. Mas eu quero saber o que você achou da história da Ianca. Comenta aqui para eu saber, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta e já sabe. Para contar a sua história no nosso canal é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Daniela, que viveu um verdadeiro inferno ao lado de um adicto. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, já se inscreva agora e ative o sininho. Nesse dia não teve jeito. Foi dia 20 de junho de 2004. Esse dia, o Senhor me tocou de uma maneira tão profunda que eu entreguei minha vida para Cristo.